Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sendo derramada nos nossos corações esta manhã. É muito importante estarmos juntos para aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo precioso e nenhum cristão que deseje levar a sua vida espiritual a sério pode prescindir do estudo em conjunto com a palavra de Deus. Você pode estudar em casa, é bom que estude em casa, devemos estudar individualmente. Mas este momento de estudarmos juntos, seja no culto, seja na escola dominical, nada substitui a aprendizagem, a reflexão, a meditação na palavra de Deus. O Salmo 1 é um salmo que fala exatamente sobre isto. Meditar na palavra constantemente, para que a gente possa ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e a gente possa dar o fruto na estação oportuna, e aquilo que a gente faz tem a bênção de Deus, tem a graça de Deus sobre aquilo que a gente faz. Nosso tema no dia de hoje, tanto no culto da manhã como no culto da noite, é tendo vitória sobre as tentações ou nas tentações. Eu intencionalmente escolhi vitória nas tentações, porque realmente a tentação é um processo que envolve a gente como um todo. E vamos ver então o que a Bíblia nos ensina sobre as tentações e como alcançar vitória nessas experiências. Acho que o texto que não poderia ser outro para começar, que na verdade é um extenso ensino bíblico, é o texto de Gênesis, que mostra a tentação no princípio e como ela acompanha a história da humanidade desde o princípio, como ela acompanha a nossa existência também desde o princípio. Então abra sua Bíblia, nós vamos ler inicialmente esse texto de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui está o início, a história de todos os desajustes, desgraças, desvios, sofrimentos que a humanidade se meteu. Quando o ser humano, os nossos primeiros pais, cederam à tentação. Vamos ver então outras coisas que a palavra de Deus nos diz a respeito da tentação. A primeira coisa que nós aprendemos ao longo da palavra de Deus é que a tentação é uma companheira inseparável do ser humano, do nascimento à morte, desde a mais tenra infância, mesmo quando a criança ainda não tem consciência plena dos seus atos, né? Até os nossos últimos momentos de existência sobre a face da terra, nós estamos sempre sob a possibilidade, a influência da tentação, na iminência de ceder à tentação
de fazer aquilo que não agrada a Deus e nos desviarmos do caminho de Deus. E é muito claro, é muito nítido que o propósito da tentação é nos afastar de Deus. A tentação é um propósito, é uma ação, algo que o inimigo, através dos seus instrumentos, ele cria no sentido de nos afastar de Deus. Contudo, a tentação em si mesma não é pecado. Ser tentado não é pecado. O problema é ceder à tentação. Lutero dizia que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Para nós entendermos essa distinção de ser tentados e cedermos à tentação. E a tentação, ela sobretudo, ela apela aos desejos humanos em todas as suas áreas. Não só os desejos, mas as nossas necessidades emocionais, espirituais, físicos, mentais e assim por diante. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16, nós lemos sobre esta amplitude, a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência, o desejo da carne e a soberba da vida. Nós vemos isto. Todas as áreas da nossa vida estão sujeitas a esse processo da tentação. Não existe sequer uma área da vida humana a qual nós podemos dizer, isto está imune, isento. Nesta área Satanás não nos tenta, porque em todas as áreas ela nos tenta, principalmente na vida espiritual. Olhando a palavra de Deus, nós percebemos também que a tentação tem as suas fontes no carta de Paulo aos Efésios, na epístola de Efésios, no capítulo 2, os versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo mostra claramente fontes, poderes, influências atuando na vida humana. Paulo nos diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Portanto, nós temos aqui 3 fontes da tentação. Primeira, a origem básica, o príncipe das trevas, Satanás. A palavra Satanás significa adversário. E o Satanás, o adversário, com o propósito de nos afastar de Deus, é o autor, é a origem, é a fonte primária de toda a tentação que nos afeta, quer seja na área espiritual, emocional, mental, física, não importa. A origem básica, primária está em Satanás. Mas existe o que a Bíblia chama também de mundo. O mundo é o sistema que se opõe a Deus. É um sistema, é um conjunto de cultura, práticas, estruturas, valores que se opõem a Deus. E a Bíblia chama esta realidade de mundo. Embora a palavra mundo na Bíblia tenha vários significados. Mundo pode ser humanidade, mundo pode ser o universo que Deus criou. Mas mundo aqui nesse sentido, que muitas vezes é utilizado, é o sistema que se opõe a Deus, que resiste a Deus. E é um sistema presidido, governado, dirigido por Satanás. E o mundo é uma fonte de tentação. O mundo em si, como sistema, ele já representa uma fonte de tentações para o ser humano. E outra fonte de tentações está dentro de nós, é a que a Bíblia chama de carne. A palavra carne também na Bíblia tem vários significados. Pode significar a criação humana,
os seres humanos, pode significar carne. Mas um dos sentidos que principalmente o apóstolo Paulo utiliza, carne, é a nossa natureza corrompida, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza que se opõe a Deus, que resiste a Deus. É a natureza, é algo que está entranhado profundamente em nós, por conta do pecado. Se afasta de Deus, resiste a Deus, não deseja as coisas de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, e tem prazer nas coisas do mundo. Isso que a Bíblia chama de carne, e que nós trazemos conosco, esta natureza, e vemos a manifestação disso desde a mais tenra infância, na criança, como a carne já se manifesta. A criança não tem consciência, ela não tem uma intencionalidade, mas já percebemos as inclinações da carne na criança, nas suas atitudes egoístas, nas suas atitudes às vezes até de violência precoce, nas atitudes da birra da criança, da atitude de ser o centro, de manipular. Já percebemos isso na criança, desde a mais tenra infância. Isso a Bíblia chama de carne. Carregamos isto conosco, trazemos isso dentro conosco. E de acordo com a Bíblia, a carne nunca vai ser melhorada, ela nunca pode ser trabalhada. A carne só pode ter um destino: morte. A morte na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo fala de crucificar a carne, crucificar o velho eu, a velha natureza, porque o único remédio que serve para a carne é a cruz. Mas ela caminha conosco, ela persiste em nos acompanhar. Aos olhos de Deus, a carne já foi morta na cruz, mas no dia a dia, até que isso se consume na nossa vida, nós lutamos, nós lidamos contra a carne, essa natureza, essa tendência perversa, pecaminosa que existe em nós e que Satanás utiliza como porta de entrada, como acesso na nossa vida para, a partir da própria carne, atender os clamores da carne, que em última instância são que se opõem a Deus e que representam o próprio desejo de Satanás. Porque quando caminhamos, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, caminhamos segundo a carne, obedecendo a carne, nos afastamos da vida no Espírito, que é o projeto e é o propósito de Deus. Como que a tentação opera? Como que a tentação ela atua? Olhando para o texto que nós lemos, nós percebemos claramente ali 3 movimentos da tentação, Satanás operando através da tentação. A primeira coisa é a distorção da palavra. Deus disse para Eva, e Adão, vocês podem comer de tudo, exceto. A tentação diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore. Então vemos aqui a primeira manifestação da forma como a tentação se manifesta, como ela ocorre, distorcendo a palavra. Deus não havia proibido, mas o diabo insinuou que Deus estava proibindo. Não é assim que acontece hoje? As pessoas veem Deus por uma questão de cultura, por uma questão de desinformação e por uma questão maligna mesmo. As pessoas veem Deus como um carrasco, veem Deus como o eterno proibidor, um estraga-prazer, um Deus que está sempre com um chicote na mão, um policial vigilante, cruel, um juiz implacável. Esta mentalidade, porque isso distorce o ensino da palavra de Deus, sobre os seus mandamentos, sobre os seus ensinos. Muitas pessoas às vezes nos perguntam, na sua igreja é proibido isto? Porque as pessoas têm a imagem que a igreja é um monte de proibição. Você adentrou a porta da igreja adentro, a primeira coisa que o pastor tira é uma lista de proibições. Isso você pode,
Bem pouquinho, mas isso você não pode. E que ser cristão é algo pesado, difícil, é algo terrível, é uma carga insuportável. Isso tem uma distorção, é uma distorção maligna, está na mente das pessoas, disseminada esta noção. E muitas pessoas já me disseram como pastor, e talvez tenham dito aos irmãos: eu não estou preparado ainda para ser crente, porque a hora que eu for assumir eu quero levar a sério, porque é muito difícil. Eu não quero ser crente como muitos daí que não levam a sério. Eu só vou assumir quando eu estiver preparado. Porque tem essa noção que é algo insuportável, que ser crente é uma escolha pela tristeza, que ser crente é algo sombrio, que ser crente é você viver triste, macambúzio, a vida inteira, e que você não se alegra, você não celebra a vida, porque esta é uma distorção, é uma concepção distorcida, que Deus não te ama, que Deus só ama os bonzinhos, que Deus só quer as pessoas perfeitas, e você não é perfeito. Deus só quer as pessoas de caráter, Deus só quer as pessoas que são determinadas e de boa vontade, e você não consegue persistir nos propósitos. Então é uma distorção do propósito de Deus. Essa é uma estratégia satânica de disseminar algo distorcido sobre Deus, para que as pessoas se confundam sobre Deus. Mas a segunda forma pela qual a tentação opera é questionar a palavra. Quando não consegue distorcer a palavra, questionar a palavra. Ela disse: não, Eva respondeu: não, nós podemos comer de tudo, mas só daquela, porque no dia que nós comemos, nós morreremos. Aqui vem a distorção da palavra. Não, não é assim não, como você está pensando, Eva, não é assim, né? É certo que não morrereis. Ou seja, a palavra, a tentação está aqui dizendo: Deus está mentindo, não é assim. E não é assim que a gente ouve, não, a Bíblia diz, mas não é assim não que a Bíblia está dizendo. Não é bem assim. Nós ouvimos isso constantemente. Nós ouvimos uma voz, não precisa ninguém te dizer. Muitas vezes você é como uma voz dentro de você dizendo: mas será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Eu não sei não. Acho que a Bíblia não está ensinando isso. E nós temos contemplado nos últimos tempos um processo de corrosão da autoridade da Escritura. As pessoas mudando o que a Escritura diz para adequá-la, para adaptá-la às suas conveniências e preferências pessoais. Isso é um processo satânico. Dizendo: não, não é isso não, você está enganado. E de uma maneira muito forte dentro da igreja, nós vemos hoje os defensores do casamento gay, os defensores dos relacionamentos homoafetivos, dizendo: não, a Bíblia não proíbe. Eu estava lendo um artigo algum tempo atrás, a pessoa dizendo: Jesus nunca proibiu. É verdade, Jesus nunca proibiu, mas Jesus também nunca proibiu o incesto. E aí, então, que Jesus não proibiu o incesto, ele nunca mencionou uma palavra, pelo menos registrada na Escritura. Então nós vamos porque Jesus não proibiu? E assim por diante, esse tipo de argumento, corroendo a palavra, solapando a palavra, questionando a palavra, dizendo: não é assim, quando a palavra diz claramente: é assim. É o ensino da palavra. Percebem como essas coisas são sutis? Percebem como elas adentram a igreja? Percebem como elas estão onipresentes em diversas manifestações, em diversos setores? Esse processo de questionamento da palavra, de dizendo: não, o papel aceita tudo. Esse é o argumento mais pobre que eu já vi.
Outros dizem, não, a Bíblia está ultrapassada, foi escrita naquela época, hoje nós temos uma época diferente, é preciso interpretar a Bíblia de modo diferente. Este questionamento da palavra, que leva você então a adentrar um caminho onde o critério para definir o que é certo não é o que a palavra diz, mas é a tua cabeça, é a cultura, é o ambiente. Nós adentramos um terreno escorregadio, extremamente perigoso, quando nós questionamos a palavra. E quando você tira a palavra, você coloca outra coisa no lugar, que é a tua preferência, que é as tuas ideias, é a tua cultura. Quando você remove a autoridade da palavra, você coloca outra autoridade no lugar da palavra. E este é um perigo. E o objetivo de Satanás é realmente questionar a palavra. Não só nesta área que eu me referi aos irmãos, mas em muitas outras áreas. Esse processo de corrosão da autoridade da palavra de Deus, que faz com que a gente comece a relativizar. A gente diz, tudo é relativo. Tudo é relativo, depende, né? Esta é a voz da velha serpente, dizendo para nós. Mas há uma terceira estratégia, como a tentação opera, é lançando desconfiança. Lançando a desconfiança. Quando a serpente disse, não, besteira, pode comer. Sabe por que Deus não quer que vocês não comam? É porque no fundo Deus sabe, se vocês comerem, vocês vão ficar sabendo muita coisa. E vocês vão ser igual a Deus. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Na verdade, Deus está privando vocês de aflorarem, se desenvolverem, de crescerem, de se tornarem plenamente seres humanos, conhecedores, e além da condição humana, vocês iam um degrau a mais. Deus não quer que vocês cresçam, Deus não quer que vocês se tornem como Ele, conhecendo tudo. Percebem como a tentação aqui, lançando desconfiança sobre o projeto de Deus? Então Deus não está interessado de fato no bem-estar, Deus quer mantê-los atrelados, Deus quer mantê-los no cabresto, Deus quer mantê-los sob custódia, Deus quer mantê-los aprisionados numa condição de inferioridade. Deus não está interessado no desenvolvimento, no teu bem-estar, no teu crescimento. Percebem como esse tipo de tentação é sutil? Dizendo, existe algo melhor que você pode obter fora de Deus. Existe algo maior que fora da religião, da relação com Deus, você pode aflorar, você pode crescer. Ora, esse discurso a gente ouve muito por aí, dizendo que a relação com Deus, a fé, ela aprisiona o ser humano, ou ela é uma muleta para o ser humano, ela é um limitador para o ser humano. Você precisa dar vazão às suas ideias, ao seu potencial, você precisa experimentar todas as coisas, porque esse negócio de ficar aí atrás de igreja, servindo a Deus, isso te empobrece. Você fica aí, tem a vida para gozar, para desfrutar, tanta coisa para realizar, e você fica ainda atrás de Bíblia. Larga a mão disso. É isso que a gente ouve, de diferentes formas, com diferentes formulações, mas a síntese é esta, dizendo, existe algo melhor, maior, mais profundo, mais rico fora do relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus empobrece e limita a vida humana. E assim, muitos têm embarcado, infelizmente, nesta canoa. Mas a palavra de Deus nos aponta um caminho, como obter vitória, como alcançar vitória
sobre as tentações, em meio às tentações. E aqui um alerta necessário, indispensável, antes de analisarmos isto. É uma batalha que requer armas específicas. Efésios capítulo 6, versos 10 a 12, o apóstolo Paulo nos adverte sobre a natureza desta luta, que é uma luta que transcende a condição puramente humana. Ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existem poderes espirituais, forças espirituais, anjos caídos, que a Bíblia chama também de demônios, influências espirituais atuando no universo, atuando sobre você e sobre mim, tentando conquistar o teu coração, a tua mente, o teu corpo, de tal maneira que a nossa vida é um campo de batalha. Você não tem ideia, nós não temos verdadeira ideia da batalha que se desenrola pelo controle da nossa vida. Nós não temos. Jesus sinalizou a Pedro, diz: Pedro, Pedro, Satanás estava reivindicando fazer você cirandar, dançar, mas eu intercedi por você. Eu intercedi por você. Pedro não tinha noção da reivindicação de Satanás, assim como Jó estava sendo reivindicado pelo diabo, e Deus permitiu, colocando limites, para que Satanás atuasse na vida de Jó. Ele reivindicou, e ali é uma manifestação clara de como ele opera, sob a permissão de Deus. E esta é a nossa certeza e segurança, que se a nossa vida está nas mãos de Deus, nossa vida está de fato nas mãos de Deus. De como Satanás trabalha no sentido de querer controlar a sua vida, e o empenho satânico não é só tentar, não é só desviá-lo, mas é oprimi-lo. Existem 3 formas de atuação satânica na vida humana: ele tenta, ele oprime e ele possui. Tentar, todos nós estamos sujeitos à tentação. A opressão ocorre quando nós abrimos uma porta na nossa vida, pecados não confessados, situações não resolvidas. O diabo usa daquilo para oprimir, para te massacrar, para te espezinhar. Ele está oprimindo a sua vida. Existe um terceiro nível mais avançado, é a possessão, quando ele controla a mente, quando ele controla as emoções, quando ele controla a personalidade. O diabo, ele intenta, a instância última final é possuir e controlar plenamente, para levar à destruição. E esse texto nos mostra que existe, primeiramente, você precisa saber que é uma luta muito grande. Não brinque com a tentação, não brinque com os poderes espirituais. É uma luta desigual, você não pode enfrentá-lo por suas próprias forças. Por isso você precisa então, aqui de algumas coisas que o apóstolo Paulo mostra. Primeiro, a espada no Espírito, que é a palavra. A espada é um instrumento com dupla função, você defende e ataca.
a espada do Espírito, instrumento de Deus por preferência. Foi isto que Jesus utilizou. Quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra. Não ficou argumentando com Satanás, ele usou a palavra. Nós temos que alicerçar as nossas convicções, não no que eu acho, não no que eu penso, não no que eu ouvi, não no que eu aprendi, mas é na palavra. A palavra é o antídoto. A palavra é o meu recurso, a palavra, Deus diz assim. Então, fique firme na palavra. O que é que diz a palavra? O que é que a palavra ensina? Fique firme na palavra. Alimente-se da palavra. Conheça a palavra. Nutra-se da palavra. Deixe-se transbordar pela palavra de Deus. Encha sua mente pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando você alimenta sua mente com a palavra, quando vem a dúvida, vem a tentação, vem o desânimo, vem a incerteza, vem a revolta, vem a desconfiança, vem o medo te assaltando como forma de tentação, de te afastar de Deus. Você diz: não, este é o caminho. A palavra de Deus diz assim. Essa firmeza da palavra, você se debate, você é açoitado, você muitas vezes está sendo massacrado por um monte de pensamentos que vem à sua cabeça. O diabo tem esse poder de colocar pensamentos na tua cabeça. E esses pensamentos vêm e às vezes eles parecem que são teus. Às vezes eles vêm na boca de uma pessoa. Às vezes eles acham uma base, uma sustentação, numa ideia, num conceito ao teu redor. E vem com uma força muito grande. Mas atenha-se à palavra de Deus. Principalmente com relação à certeza da salvação. Uma das coisas que o diabo às vezes gosta de lançar dúvida na mente, do coração do povo de Deus, é dizendo: você não é crente. Você não é crente, você não é filho de Deus, eu acho que você não é salvo não. Olha, lembra ali, tem aquele filme, diz: nós sabemos o que vocês fizeram, mais ou menos assim o título do filme, né? O diabo sabe tudo, ele é, diramos, ele é quase onipresente. E o diabo sabe tudo, então muitas vezes ele lança sobre você somente: e você aí está na igreja, mas você lembra o que você pensou ontem, que filme que você assistiu ontem, o que você está fazendo aí na frente, você está cantando aí? E aqueles pensamentos que você está abrigando no seu coração, e aquele seu pecadinho lá de estimação. O diabo é mestre em lançar essas coisas para fazer você: realmente, eu acho que não dá certo esse negócio para mim não. O diabo é mestre. Mas aqui a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Você se apega à palavra de Deus. O que diz a palavra? O que a palavra nos diz a respeito da segurança da salvação? No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Isso é uma promessa de Jesus. E a gente tem dúvidas sobre a nossa salvação. A gente tem medo, acha que Deus esqueceu. Deus agora colocou a gente de castigo, perdemos a salvação. Isso é uma estratégia satânica para te paralisar, para te amedrontar. E para você não crer no perdão de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lutero tinha lutas homéricas com o diabo. Ele narra essas lutas dele. Em uma delas à noite, ele diz para o diabo: diabo, vai dormir, chega de me acusar. Chega, né? Chega. E o diabo lembrava ali dos seus pecados. E uma vez ele diz para o diabo, ele narra isso nos seus diálogos. Ele diz: sim, diabo, você só lembrou desses pecados? Tem outros. Tem tantos outros que você não está lembrando. Há uma infinidade deles.
mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E assim, alicerçado na palavra, ele enfrentava o diabo. É a espada do Espírito. Você se defende e ataca o inimigo. Isso junto ao escudo da fé, porque ele lança os dardos inflamados, dardo de dúvida, de desânimo. Quantas vezes o diabo plantou no teu coração desânimo? Não sei não se vale a pena continuar naquela igreja, não sei se vale a pena continuar servindo a Deus. A gente luta, a gente contribui, a gente participa, mas a minha vida, o que tem sido da minha vida não melhora nada. Então, o que está servindo a Deus? O dardo da dúvida, o dardo do desânimo. Ele lança, e você só pode vencer com o escudo da fé. Que você se protege, você faz as coisas porque crê, porque tem fé, não porque sente e não porque vê. Mas finalmente, há um outro recurso que o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios, que nós devemos orar uns pelos outros. Orem por mim, o apóstolo Paulo está dizendo, orem por mim, intercedam por mim, todo o povo de Deus, oração mútua. A gente orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. E a oração significa que você se preocupa. A oração significa que você reconhece que você não tem poder, mas Ele tem poder. Segundo a carta aos Hebreus, ele diz, Ele em tudo foi tentado. Em tudo, a nossa semelhança, em tudo foi tentado. Mas Ele venceu. E porque em tudo Ele foi tentado, Ele pode socorrer aos que são tentados. Assim, porque Jesus venceu, e na oração reconhecemos isto, confessamos isto, e buscamos a força que não está em você, não está em mim, que está nele. É por isso que o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você ora, você reconhece que não tem força. Quando você dobra os joelhos, você se sente fraco, desanimada, sem disposição, às vezes com vontade de largar tudo e abandonar tudo, mas você dobra os joelhos e você confessa ao Senhor a sua fraqueza. Recebemos uma força que você não sabe de onde vem, e você se levanta com coragem para continuar. E você está aqui hoje. Talvez muitos irmãos, talvez não estavam com vontade de vir à igreja hoje de manhã. Talvez a vontade era ficar na cama, ficar em casa, fazer qualquer outra coisa. Mas esta luta que você enfrenta, mas você diz, eu preciso. E nós juntos, como diz o gladiador, juntos nós somos mais fortes. Quando a gente se reúne, ora uns pelos outros, reconhece a nossa dependência de Cristo, nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para sermos vitoriosos nesta luta que nunca vai cessar. Só na sepultura terá fim as tentações. Que Deus assim nos abençoe. Amém.